Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber o Rodrigo, que é consultor do Senado e um dos maiores especialistas do Brasil nesse setor, que é o setor de telecom. A Lei 13.879, ela permitiu que a telefonia fixa deixasse de ser um serviço operado em regime de concessão e passasse a ser operado também em regime de autorização. Então, a expectativa é que a partir de 2025, todos os serviços sejam operados em forma de autorização, e aí a mão do Estado deixa de ser a reguladora de preços e simplesmente a competição do mercado passa a regular o preço. É um setor que permite, tanto o grande capital estrangeiro explorar o serviço, como também o pequeno empreendedor, que tem um provedor de acesso à internet numa cidade pequena do interior ou para fazer um acesso rural. Com a pandemia, demonstrou que não há dúvida de quanto que as telecomunicações são um serviço essencial. O desenvolvimento da tecnologia demonstrou que não precisava ter uma única tecnologia que fosse monopolística. Ao contrário, como iam sendo introduzidas novas tecnologias, essas plataformas iam concorrendo umas com as outras. Os processos eram muito mais complexos, eram muito mais caros no passado e foi gradativamente chegando nesse patamar que a gente vê hoje, em que barreira à entrada é praticamente inexistente. Rodrigo, eu estou super feliz de te receber aqui hoje. É muito aguardado por mim e pelos nossos ouvintes, porque esse é o nosso primeiro episódio sobre esse setor, que, enfim, é um que desperta grandes dúvidas e muitas curiosidades de todos nós que militamos na infraestrutura. Eu estou muito, muito agradecida de te receber aqui, virtualmente. Aliás, o seu mundo nos permite isso, mas quem sabe um dia a gente vai fazer ainda presencial. Obrigada por ter aceito o meu convite, viu? Isadora, a honra é toda minha. Foi um convite muito aguardado mesmo. Bastante tempo que eu tenho a intenção aí de colaborar com esse seu canal. É um setor muitíssimo interessante, sempre tem novidades, de inovações, desenvolvimento tecnológico, então é uma coisa que atrai muita curiosidade das pessoas, e é por isso que eu estou nele tem quase 20 anos. 20 anos e, enfim, protagonizando aí todas essas medidas sensacionais que hoje nos permitem a um toque, a um touch, se comunicar com qualquer pessoa no Brasil e no mundo. Isso é sensacional. E eu quero muito falar do 5G. Mas como hoje é um episódio, como eu disse, muito especial, que é o primeiro sobre esse setor de telecom aqui pra gente no InfraCast, me conta um pouquinho antes, assim, pra gente alinhar os conceitos. Como é que o setor está estruturado? Você já me falou sobre uma curiosidade muito interessante, que é o fato de nós termos mais de 10 mil autorizados para exercer atividades nesse setor. Mas me fala mais sobre cada uma das atividades que são aqui, enfim, conduzidas pelas mais diversas empresas. Então, o setor está estruturado, é um setor, primeiro, ele é regulado pelo Estado, ele tem um comando constitucional em que a União ela é a detentora dos serviços de telecomunicações, ela é titular do serviço de telecomunicações, então é uma exploração da União, e o órgão que regula as telecomunicações no Brasil é a Anatel. Ela representa o Brasil nos órgãos internacionais e ela administra o setor dentro do território nacional. E ela que concede as outorgas, as outorgas que podem ser de concessão, de permissão ou de autorização. Hoje tem mais de 10 mil empresas outorgadas em todo o Brasil. E isso eu estou falando só de telecomunicações, porque o mundo da radiodifusão é um mundo à parte. É um mundo que ele é regulado pelo Ministério das Comunicações, que tem uma certa intercomunicação com o setor, porque ele também usa o espectro de radiofrequências. Mas, de certa forma, telecomunicações é regulado pela Anatel e a radiodifusão é regulado pelo Ministério das Comunicações. E dentro desse setor já tem mais de 10 mil empresas outorgadas, a maior parte delas é no serviço de comunicação multimídia, que é o acesso à internet, o nome técnico designado pela Anatel é Serviço de Comunicação Multimídia, mas também tem outros 3 serviços que também são bastante explorados pelas empresas, que é o serviço de acesso condicionado, que seria a TV por assinatura, o nome popular seria a TV por assinatura, também tem o serviço telefônico fixo comutado, que é o antigo telefone fixo, e também tem o serviço móvel pessoal, que é a telefonia móvel. Então, basicamente, a Anatel trabalha com 4 serviços de interesse coletivo, que seria STFC, a telefonia fixa, SMP, a telefonia móvel, o SEAC, que é o acesso condicionado à TV por assinatura, e o SCM, que é a comunicação multimídia. Além desses serviços, que são designados de acesso coletivo, também tem os serviços de interesse restrito, E o interesse restrito, ele pega radiotáxi, comunicação aeronáutica, comunicação marítima, e aí tem uma dezena de outros serviços
que utilizam o espectro de radiofrequência, que a Anatel também faz administração. Então, assim, é um setor bastante complexo, que tem muitos desdobramentos, mas, em síntese, hoje, para o grande público, nós temos 4 grandes serviços, que são esses que eu mencionei. Rodrigo, a gente vinha conversando, né, sobre os primórdios de como esse setor foi se estruturando, e você disse sobre a regulação, e ela veio num contexto, né, e a Anatel faz isso, como você bem disse, de um setor que foi se privatizando. Aqui, para os nossos ouvintes, interessa também a gente falar um pouquinho sobre como foram estruturadas as primeiras privatizações nesse setor, e como que isso, inclusive, se comunica com a organização atual desse setor? Me conta um pouquinho. As telecomunicações, elas têm uma história bastante antiga no país, né? Começando do início mesmo, a gente tem que falar de Pedro II, que foi o imperador que trouxe as telecomunicações para o Brasil, né? Então, Pedro II? Pedro II. Então, foi ele que se encantou com o telefone que havia sido recém-inventado por Graham Bell, e trouxe as telecomunicações para o Brasil. O primeiro telefone foi instalado, né, no Palácio Imperial, né, e a partir daí, por meio de concessões, o setor foi se estruturando, e eram concessões muito fragmentadas. Mais ou menos ali pela década de 60, 70, começou a haver uma onda de estatização. Então, o setor ele começou privado, ele se estatizou na década de 70, durante a década de 70 e 80, né, no regime militar, houve um grande desenvolvimento para a unificação do setor no Brasil inteiro, né, seria uma organização do setor, até que na década de 80, né, o Estado ele já estava meio exaurido de fazer investimentos públicos, e não é só no setor de telecomunicações, em todos os setores de infraestrutura, né, e aí uma onda liberal que passou no mundo inteiro, né, que impulsionou as privatizações no mundo todo, né, Inglaterra, Estados Unidos, uma onda de liberalização que começou na década de 80. No Brasil, essa liberalização chegou na década de 90, né? Chegou um pouco depois, mas ela acompanhou o movimento mundial. Então, a gente não está falando de uma coisa isolada, é uma coisa que aconteceu dentro de um contexto, né? E também não foi só a privatização do setor de telecomunicações. No Brasil, a privatização começou do governo Collor em 89, depois ele teve um outro impulso no governo Fernando Henrique, né, a partir de 95, e aí é que a gente tem um marco institucional vigente a partir de hoje. Né, em 95 foi aprovada a emenda constitucional número 8, que permitiu que até aquele momento, né, a exploração do serviço de telecomunicações era monopólio estatal, e a emenda constitucional número 8 permitiu que passasse a ser explorado também por empresas privadas. E isso foi uma revolução, porque imagina que até aquele momento só tinham empresas estatais que podiam explorar esse serviço. E aí, com a emenda constitucional número 8, em 95, isso modificou, né, em 97 foi aprovada a Lei Geral de Telecomunicações, que é a lei vigente ainda hoje, e no ano seguinte foram feitas as privatizações do sistema Telebrás, que se transformou então no sistema de hoje, um sistema privatizado. Naquela época foram privatizações em regiões, né, o que gerou mais ou menos 20 grupos autônomos diferentes, né, em operação no país, né, e esses grupos depois eles foram se reorganizando e chegaram hoje, né, em praticamente 4 grandes grupos que hoje exploram o setor de telecomunicações no país, que são as empresas que a gente conhece. Foi um processo, né, que começou privatizado, passou por um momento de impulso estatal, com investimento estatal, a partir de 95 voltou a ser protagonizado o desenvolvimento com investimento privado, e desde então a gente tem um protagonismo das empresas privadas, mas o setor estatal ele nunca saiu 100%, ele ficou muito pequeno, mas a gente tem a participação do BNDES oferecendo financiamento, a gente teve a reativação da Telebrás em 2010, que também deu um impulso para os pequenos provedores. Então, a gente tem alguns movimentos também que demonstram o investimento estatal, o investimento público, né, no setor. Muito bom. Rodrigo, me fala um pouco sobre como, enfim, são conferidas para determinadas atividades as autorizações. A gente vinha conversando sobre isso há um tempo, né? Hoje, alguns setores discutem, inclusive, se seria o caso de, ao invés de continuar se estruturando, por exemplo, por meio de concessões monopolísticas, né, enfim, e mais pesadas, digamos assim, qual seria o momento certo para se investir, olhar para determinados mercados como mercados competitivos, que se inserem de fato numa lógica de competição pelo mercado. E você me disse que o setor de telecom ele já vem observando essa mudança há algum tempo. Me conta um pouco desse movimento, né? E se você puder colocar isso numa perspectiva histórica, tanto melhor. Então, a própria emenda constitucional número 8, que eu falei, de 95, ela já introduziu o sistema nessas três formas de outorga.
concessão, permissão e autorização. Inicialmente, as concessões eram de telefonia fixa e a banda A da telefonia móvel. Aquelas primeiras empresas de celular também eram concessões. Mas a banda B, que eram as empresas competitivas, elas já foram introduzidas no sistema de autorização. Paulatinamente, esse sistema foi sendo substituído, né? As concessões da banda A foram sendo substituídas por autorizações, e tudo que veio de internet depois disso também foi feito por meio de autorizações. O que aconteceu é que no setor de telecomunicações, o desenvolvimento da tecnologia demonstrou que não precisava ter uma única tecnologia que fosse monopolística. Ao contrário, né, como iam sendo introduzidas novas tecnologias, essas plataformas iam concorrendo umas com as outras. Então, a plataforma que era de cabos, a plataforma cabeada da telefonia fixa, que era o par metálico, era um tipo de tecnologia. Aí tinha a telefonia móvel, que fazia o uso do espectro de radiofrequência. O serviço era o serviço de voz, era um serviço mais ou menos substituto. E as plataformas eram diferentes. Então, não precisava que houvesse um monopólio. Na verdade, essas plataformas começaram a concorrer entre si. Depois veio a TV a cabo, que era uma outra plataforma, que também não precisava só transmitir sinais de TV. Então, a convergência tecnológica permitiu que essas diferentes plataformas pudessem prestar múltiplos serviços, e esses serviços foram competindo entre si. E aí, por esse motivo, é que o que antes era uma concessão monopolística de um único serviço, passou a ser operado de forma de uma autorização em que fosse permitido a exploração de vários serviços. Então, cada empresa tinha sua própria plataforma e podia explorar os serviços que ela quisesse. Hoje, uma autorização de telecomunicações, né, são 4 serviços que são explorados de interesse coletivo. Cada autorização dessa tem o custo de R$400. E cerca de 2 anos atrás, a Anatel permitiu as empresas nascentes, essas que estão começando, né, elas não precisam pedir autorização, elas estão dispensadas. Então, até um patamar mínimo de usuários, né, basta que a empresa registre a sua existência. Só a partir de um determinado limite é que ela efetivamente vai pleitear a sua autorização, o que simplificou muito o acesso ao setor de telecomunicações. Mas tudo isso foi construído ao longo do tempo, né? Os processos eram muito mais complexos, eram muito mais caros no passado, e foi gradativamente chegando nesse patamar que a gente vê hoje, em que a barreira à entrada é praticamente inexistente. Existem algumas exceções, tá, que a gente precisa mencionar especificamente, mas qualquer empresa hoje que queira explorar, por exemplo, um serviço de acesso à internet, né, basta que a empresa instale a sua própria rede e comece a prestar o serviço, né, e só depois ela vai ter que pleitear uma autorização junto à Anatel. É um setor aberto, amistoso e olhado por investidores estrangeiros? As grandes empresas hoje presentes no país, basicamente, elas têm capital estrangeiro, né? Vamos olhar aí as maiores. A gente tem a TIM, que é uma empresa, né, de origem italiana. A gente tem a Claro, que é uma empresa de origem mexicana, e tem a Vivo, que é uma empresa de origem espanhola, né? Então, 3 das maiores participantes do setor têm capital estrangeiro, né? E assim, tem outras empresas também que eventualmente podem entrar no Brasil. A China Mobile, que é a maior prestadora de telecomunicações móveis do mundo, já pediu autorização para entrar no Brasil. Então, outras empresas também podem entrar aqui. Agora, pensando no acesso à internet, né, a maior parte das empresas ela tem capital nacional. Então, é um setor que permite, né, tanto o grande capital estrangeiro explorar o serviço, como também o pequeno empreendedor, né, que tem um provedor de acesso à internet numa cidade pequena do interior, ou para fazer um acesso rural para famílias que moram, né, em áreas desassistidas. Eles podem explorar, né, e fazer o seu mercado de acordo com as suas condições. Então, é um setor bastante que permite muitas opções, né? A configuração regulatória hoje permite muitas opções. Perfeito. Rodrigo, me conta um pouco sobre um aspecto que você sempre comenta e que eu acho importantíssimo a respeito dos investimentos do Estado no setor, porque um dos aspectos que a gente vê é realmente uma competição acirrada, como você mesmo disse, um mercado que tem poucas barreiras à entrada de novos competidores, de novos players, mas talvez ainda falte incentivos para que esses players abranjam uma área territorialmente falando e socialmente falando maior do que aquelas que são
os filões, que dão, de fato, retorno ao investimento. Fala um pouquinho sobre essa constituição atual do nosso sistema de desenvolvimento de telecom. Então, telecomunicações, retornando, né, até o próprio fundamento da Constituição, sempre foi considerado um setor essencial, né, seja do ponto de vista da sociedade, sendo do ponto de vista estratégico, né. Então, é um setor que ele é essencial. À medida que a internet ela foi se desenvolvendo, essa essencialidade, na verdade, ela acabou se intensificando ainda mais. Mas já na lei de 97, já foi considerado, já foi criado um mecanismo para que permitisse o acesso universal, né, o acesso a todas as pessoas, todos os cidadãos, que justamente é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Então, o FUST, que é esse Fundo de Universalização, ele foi previsto na lei de 97. Ele foi efetivamente criado no ano de 2000, né? E de lá para cá nós já temos 21 anos. E nesses 21 anos, muito dinheiro foi arrecadado no FUST, né? Em torno de R$1 bilhão por ano foi arrecadado no FUST, uma arrecadação que já supera, ao longo dos 20 anos, supera R$20 bilhões, mas esse dinheiro não foi aplicado no FUST, esse dinheiro não foi aplicado nas telecomunicações, esse dinheiro teve outras destinações, né, cada governo, e aí falando de 20 anos, aí tem todas as matizes ideológicas de governo, nenhum dos governos foi capaz de aplicar esse dinheiro no setor de telecomunicações. Fora esse fundo, tem outros fundos, né, tem o FISTEL, que é o Fundo de Fiscalização, tem o FUNTEL, que é o Fundo de Desenvolvimento das Telecomunicações, e somados esses fundos já arrecadaram mais de R$100 bilhões. E um relatório do TCU de 2017 demonstrou que desses mais de R$100 bilhões que foram arrecadados, menos de 4% foram aplicados no setor. Então, assim, existe dinheiro público, né? Existe a necessidade de aplicação desse dinheiro público, tanto que está previsto em lei, né? E o fundamento da lei é o seguinte: tem áreas, né, que elas são mais remotas, que elas são mais distantes, são mais difíceis de atender, né, e que elas requerem um aporte público de capital para que elas possam ser atendidas. E tem famílias que não têm capacidade financeira para pagar pelo serviço. Então, essas duas situações é que elas necessitam de um apoio público, né? As áreas mais remotas e as famílias de baixa renda, elas precisam de um apoio público. E não é difícil entender isso, basta a gente fazer um paralelo, né, com o programa Luz para Todos. O programa Luz para Todos foi justamente a eletrificação das áreas rurais, né, de levar a eletricidade nas áreas rurais e também de conceder subsídios para as famílias que não podiam pagar pela energia elétrica. A energia elétrica era tão essencial que não é possível a gente pensar hoje numa casa sem uma geladeira, pensar numa casa sem um fogão com eletricidade ali, pelo menos para acender o fogo, né? Uma lâmpada para poder ter uma iluminação de noite. Então, não é possível. Assim como não será possível, daqui a pouco, ter uma casa que não tem acesso à internet para que ela possa receber a sua comunicação informativa, o acesso à educação, acesso a serviços financeiros, até para fazer um pagamento de um benefício, né, uma aposentadoria, um benefício financeiro, ela precisa de ter acesso à internet. Então, da mesma forma que existe o Luz para Todos, também o FUST foi criado com esse objetivo de levar à internet um serviço universal para toda a população. Rodrigo, até se você puder comentar um pouquinho mais sobre esses fundos e sobre a proveniência desses recursos, eu acho super interessante para mostrar, enfim, a cadeia, né, e como mesmo a inserção de players privados retroalimenta justamente esse que é a política, ou o fundamento da política pública. Eu acho que muito tempo a gente perdeu discutindo se era ou não essencial, né, ou se podia ou não ser comparado com energia elétrica e outros recursos aí que são essenciais à vida, e hoje cada vez mais a gente tem aí a percepção, ainda bem, de que, enfim, estamos sim em telecom tratando de serviços que são, como você bem disse, essenciais à sobrevivência mesmo do ser humano em sociedade, né? Fala um pouquinho sobre a proveniência desses recursos e da estrutura que ele retroalimenta, só continuando isso que você estava me contando. Não, perfeito. Assim, eu acho que a pandemia demonstrou o potencial que as telecomunicações têm para o país e para o mundo. Os serviços que não pararam foram os serviços que já estavam estruturados em cima de redes de telecomunicações. Né, o serviço que, por exemplo, essa videoconferência que a gente está fazendo hoje, só é possível por meio, né, de uma rede de telecomunicações que suporta esse serviço.
né? Muitos trabalhos remotos, né? Foram empresas que não pararam, que colocaram seus empregados em trabalho remoto, né? Justamente deram continuidade às suas atividades, porque os empregados tinham acesso aos sistemas, aos equipamentos de uma forma remota, e isso também foi possível por causa da internet, né? Então, assim, os serviços que não pararam, vamos dizer, serviços bancários, por exemplo, né? Serviços de telecomunicações, serviços de entretenimento, serviços de comunicação, educação à distância. Quantas escolas mantiveram as suas atividades por causa do ensino à distância? Escolas, faculdades. Também a gente vê um grande desenvolvimento aí da telemedicina, né, consultas à distância, terapias à distância. E isso aí permite não só a continuidade do serviço, como também a redução de custo. Porque se a pessoa não tem que se deslocar, é um tempo a menos que ela está gastando para ir para o trabalho dela, né? Então, é um tempo a mais que ela está ficando produtiva, que ela está ocupando com o seu lazer dentro de casa. Então, assim, permite a redução de custo, permite o aumento da produtividade, né? Então, tem uma série de benefícios que são propiciados pela tecnologia, e a pandemia demonstrou isso. Os serviços que estavam mais atrasados foram os que mais sofreram, foram os que mais perderam, né, faturamento, mais perderam competitividade, né, inclusive, né, o comércio eletrônico, por exemplo, enquanto o comércio tradicional, né, estava sofrendo muito, o comércio eletrônico explodiu, o serviço de logística também, muito dependente aí das telecomunicações. Então, assim, telecomunicações realmente é um serviço essencial, né? Imagina hoje você não ter acesso à internet, nem nota fiscal você não consegue gerar, né? Toda a fiscalização é feita por cima de redes de telecomunicações que autorizam a nota fiscal a ser emitida e o serviço ser faturado, né, para o consumidor final. Então, assim, eu acho que com a pandemia demonstrou que não há dúvida de quanto que as telecomunicações são um serviço essencial. E, basicamente, a receita ela é proveniente de 4 fontes, né? A primeira fonte é a contribuição que ela corresponde a 1% da receita líquida das operadoras, né? Então, a receita bruta deduzida do ICMS, PIS e COFINS, 1% da receita bruta de todas as prestadoras de telecomunicações, seja do SCM, do SMP, do STFC, do SEAC, todas elas contribuem com 1% da receita bruta, né, que compõe lá o FUST. A segunda fonte são as multas, né, que as multas são aquelas penalidades pecuniárias por descumprimento de obrigações. Então, a empresa não cumpriu uma obrigação que ela deveria fazer naquele setor, seja em relação ao consumidor, seja em relação a obrigações técnicas de não interferir uma com a outra, seja obrigações de concorrência. Então, nós temos uma série de obrigações. Então, depois de um processo administrativo, se a Anatel entendeu, né, dando todo, como é que chama, a possibilidade de recurso, né, a ampla defesa, a possibilidade de recurso, no final a Anatel entendeu que essa empresa descumpriu alguma obrigação, ela aplica uma multa, o teto da multa é de 50 milhões de reais, e aí essa empresa, ao pagar essa multa, esse dinheiro, ele compõe também o fundo de universalização. A terceira fonte são as outorgas, né? Lembra que as outorgas eu falei que tinham valores bem altos e hoje estão no valor de R$400, só que as outorgas de radiofrequência, por exemplo, o leilão do 5G, né, que eu acho que a gente vai tratar daqui a pouco. O governo espera arrecadar bilhões com essa licitação, né? Esse dinheiro da outorga compõe também o fundo. E, por último, são as receitas próprias, que são os rendimentos, né, os juros desse dinheiro quando ele está investido no mercado financeiro. Então, são essas 4 receitas que compõem o fundo, né, e esse fundo deveria, então, estar sendo aplicado para suprir essa política pública, a política pública do atendimento a áreas não atrativas economicamente e para poder dar um apoio financeiro às famílias que não têm capacidade de pagamento dos serviços, né, desse serviço que é tão essencial para elas. Rodrigo, antes da gente falar do 5G, a gente já vai falar sobre ele, você já aqui embarcou num assunto que eu ia até te perguntar, mas se você puder me contar um pouquinho mais sobre a Anatel e a atuação dela, né, assim, como regulador, como fiscalizador e até como o ente responsável por definir. Aí você me corrija se eu estiver errado e me conta como que isso funciona na prática. Tarifas, né? E como essas tarifas são cobradas, enfim. Me fala um pouquinho sobre esse papel. A Anatel, ela é, como você mencionou, né? Ela é o órgão regulador, né? Acima da Anatel tem o Ministério das Comunicações, que ele é o órgão que dá as diretrizes, né? O Ministério das Comunicações, né? E a presidência também, o Poder Executivo, por meio de decreto, ou o Ministério das Comunicações, por meio de portaria, eles definem
as políticas públicas. E a Anatel, como órgão regulador, ela pega essas diretrizes, né, e transforma em resoluções que sejam aplicáveis ao setor. Então, ela regula o setor e fiscaliza, né? Ela tem a competência de estabelecer normas e tem a competência também de fiscalizar o setor, né? E aí, havendo a fiscalização e o descumprimento, ela pode aplicar advertência, multa, ela pode até aplicar uma caducidade de uma autorização, né? E aí a empresa ela fica desautorizada, né, para prestar o serviço, ela não passa a não poder mais prestar o serviço. O trabalho da Anatel é muito grande, né, porque hoje ela está regulando mais de 10 mil empresas, né, então, diferente de outros setores, que às vezes tem poucas empresas para serem fiscalizadas. A Anatel não, ela tem um trabalho muito grande, são mais de 10 mil em todo o território nacional. Apesar de que algumas empresas, né, elas detêm uma parcela bem grande do mercado, essas empresas merecem uma atenção especial, mas, no fim das contas, ela precisa regular e fiscalizar 10 mil empresas. O processo de regulação, ele tem um processo bastante longo, que permite a participação da sociedade, é feita uma análise de impacto regulatório, depois tem a consulta interna, tem uma consulta pública, isso é julgado no conselho diretor, né? Então tem um processo bastante longo e com participação social. Depois de todo esse processo, né, regulatório e fiscalizatório, a Anatel ela também tem um papel de implementação das políticas públicas, tanto que a gente pega um programa tipo, né, o Banda Larga nas Escolas foi uma política pública que foi desenvolvida pela própria Anatel, seguindo uma diretriz do Ministério das Comunicações. Então, ela também desempenhou esse papel de executor da política pública, né? Então, as políticas públicas, existem políticas públicas que são executadas pelo Ministério das Comunicações e tem políticas públicas que são executadas pela própria Anatel. Então, é um papel múltiplo, é um papel de executor da política pública, é um papel de regulador do mercado e é um papel de fiscalizador do mercado também. Tudo isso está na competência legal da Lei Geral de Telecomunicações. 2 perguntas, então. Essa, né, de como são definidas as tarifas que a gente paga pela telefonia e demais serviços. E uma outra pergunta relacionada ao que você falou sobre a caducidade, né, eventual ou término antecipado do direito de exploração que um privado detém, né, em função de todo esse processo. Você já viu acontecer? Acontece no setor de telecom caducidades ou términos de contrato? Conta pra gente. Acontece, viu? Acontece bastante. Pulei a pergunta da tarifa, mas eu retomo, ainda bem que você me lembrou, retomo ela a partir de agora. Como eu falei, as concessões as concessões são só na telefonia fixa, né? E por isso que as tarifas só são aplicáveis na telefonia fixa. As autorizações, elas estão em regime de liberdade de preço. Então, não existe teto de preço para serviço por exemplo, de acesso à internet, telefonia móvel, não existe teto de preço, não existe tarifa para esses serviços, né? Esses serviços são regulados pela competição no mercado, né? Então, o serviço de TV por assinatura, o SEAC, também não tem tarifa, não tem teto de preço, né? Então, só o que realmente tem tarifa é o serviço de telefonia fixa. E aí tem a cesta de serviço é composta pela assinatura básica, pelo minuto local, o minuto de longa distância e o minuto internacional. Mas é um serviço que ele está em franca decadência, né? Dia a dia ele perde faturamento, perde interesse das pessoas, o número de assinaturas é cada vez menor, o tráfego de chamadas também diminui muito rápido, a gente tem serviços que substituíram esse tráfego telefônico, né? O próprio Skype, WhatsApp, telefone móvel. Então, assim, as empresas de telefonia fixa hoje, elas não conseguem, né, nem utilizar, né, esse faturamento como maneira de manter a concessão funcionando, porque o faturamento caiu muito, né? Então elas têm gerado serviços alternativos para manter o equilíbrio da concessão, né? Então, essa é uma discussão muito grande. As concessões de telecomunicações, elas começaram lá em 98, elas tinham um prazo de 7 anos, renovável por mais 20, né? Então, 98 mais 7, 2005, mais 20, as concessões, elas acabam em 2025, daqui a 4 anos. E aí, uma discussão muito grande, justamente está sendo feita dentro da Anatel, o que vai acontecer com essas concessões quando houver o fim da concessão, né? Pelo término do prazo, né? Porque o serviço ele perdeu a atratividade. Então, dificilmente esse serviço vai ser licitado para outro interessado, porque dificilmente haverá outro interessado.
Então, o caminho natural, inclusive com a mudança da lei, né, a mudança da lei que ocorreu no ano de 2019, a Lei 13.879, ela permitiu que a telefonia fixa deixasse de ser um serviço operado em regime de concessão e passasse a ser operado também em regime de autorização. Então, a expectativa é que, a partir de 2025, em telecomunicações, todos os serviços sejam operados em forma de autorização, e aí a mão do Estado deixa de ser a reguladora de preços, né, e simplesmente a competição do mercado passa a regular o preço. E a questão da caducidade, a gente sim vê muitos casos de caducidade, né, porque a gente está falando de um universo de 10 mil empresas, então acontece sim caducidade. Vi muitos casos de caducidade quando foi transformado o serviço de TV por assinatura, que antes era uma concessão de TV a cabo, quando houve a migração para o SEAC, que é o Serviço de Acesso Condicionado, que é uma autorização. Nesse momento, várias empresas acabaram não cumprindo o regulamento de transição e acabaram perdendo as suas concessões e autorizações, elas caducaram, né? E outras questões aí de descumprimento também, né, que começa com advertência, multa, suspensão e acaba chegando à caducidade. Dentro desses 10 mil acontecem também. É interessante, né, porque o setor de telecom, ele nos traz uma fonte de diversas informações que são ricas a ponto de poderem ser aproveitados para outros setores. A gente sempre conversa sobre, poxa vida, alguém aqui já conheceu algum caso de caducidade? Vamos beber lá da fonte da Telecom para ver como é que vocês observam isso, e qual foi o regramento. É muito legal você ter falado sobre esse tema. E mesmo sobre também essa migração, né, do setor inteiro para um regime muito mais de mercado do que, enfim, regulado por um contrato de concessão, né, que é mais rígido. Tem a ver também com como esse setor foi evoluindo do ponto de vista tecnológico. Acho que com o incremento, né, de novas tecnologias de forma muito mais sofisticada do que outros tantos setores. Claro que os outros setores também são impactados com isso, mas me parece que esse setor é muito sensível a isso, está em constante transformação a ponto de a gente não conseguir cristalizar num contrato um regramento que reflita uma projeção, entre aspas, robusta e possivelmente condizente com a realidade tal como ela vai se apresentar. A dinâmica é muito mais dinâmica do que o contrato poderia expressar, né? Eu acho que é bem isso mesmo, Isadora, você pegou bem o espírito. É assim, é um setor que muda muito, né? Se a gente pensar, quando começaram as concessões de telefonia fixa em 98, a gente não estava pensando em nada do que estava 20 anos depois, né, o que é o fim da concessão, do que está acontecendo hoje, né, de que todo mundo teria um telefone, de que a gente teria 200 milhões de celulares distribuídos em todo o país, que esses celulares oferecessem múltiplos serviços ali dentro, de voz, de vídeo, de áudio, de pagamentos e de diversas coisas como tem hoje. Então, isso aí nunca não foi pensado no início das concessões lá atrás. E se a gente dependesse da telefonia fixa para poder fazer esse serviço funcionar hoje, dificilmente a gente teria esses serviços na mão das pessoas, né? Então, assim, o fato de a telefonia móvel ter sido colocado num regime de autorização realmente facilitou muito a introdução de novos serviços. Então, realmente essa dinâmica da tecnologia, uma empresa competindo com a outra por novas tecnologias, a competição de plataforma, a competição de serviço, né, tudo isso favorece o aumento da prestação do serviço, a oferta de serviço, a redução do preço, aumento da qualidade para o consumidor. Então, tem uma série de benefícios que foram alcançados justamente porque a tecnologia permitiu, né? Mas na base de tudo, realmente é o que você falou, na base de tudo, por que o setor cresceu tanto? Porque a tecnologia permitiu uma redução enorme do preço, né? A gente está falando aí de um setor de base tecnológica, e a gente sabe que um computador na década de 90 custava um valor, e hoje um computador com menor preço do que o que custava lá atrás, né, faz muito mais coisa. Então, a base do setor é uma base tecnológica, e a base tecnológica toda teve um ganho de escala exponencial. E é por isso que a gente hoje tem competições de plataforma, porque várias tecnologias diferentes foram desenvolvidas e essas tecnologias competem entre si. Nós temos as tecnologias de cabo, hoje, mais desenvolvido em termos de transmissão de dados hoje é a fibra ótica. Nós temos aí as radiofrequências que transmitem de forma com mobilidade, né, que oferecem mobilidade para o usuário, né, que é uma outra forma de transmissão. Nós temos as transmissões via satélite, que permitem alcançar lugares que
a telefonia móvel não alcança, permitir, por exemplo, a cobertura de aviões, navios, tudo isso só é possível porque tem cobertura via satélite, isso é uma outra plataforma. Então, essas plataformas, elas são substitutas e complementares entre si, né, usando termos econômicos. Elas competem entre si, mas elas também se complementam, né? Então, às vezes, você está dentro de casa você vai preferir usar fibra ótica porque é mais rápido. Quando você vai para a rua, você vai preferir usar o seu telefone celular porque ele te permite a mobilidade. Mas quando você estiver no avião e quiser se conectar, você vai ter que usar um satélite, né? Então, tudo isso se complementa e tudo isso concorre entre si também. E toda essa mistura, né, que permite um desenvolvimento tão rápido do setor. Rodrigo, adivinha, então agora que você falou de fibra ótica, de satélite, de todas essas tecnologias, vamos falar então finalmente do 5G. Me conta da reforma, né, do marco que você já citou, inclusive, de 2019 e dos passinhos mais recentes até que a gente chegue aí nesse tão esperado momento de cobertura do 5G no Brasil. Me fala tudo. A reforma de 2019 foi uma reforma que justamente foi pensada prevendo o fim da concessão de telefonia fixa, né? Então, telefonia fixa tem o fim previsto para 2015, né? E aí depois de uma discussão que já tinha levado uns 4 anos, em 2019 finalmente ela foi aprovada pelo Congresso e foi sancionada pela Presidência da República, né? E essa reforma basicamente permitiu que o saldo da concessão fosse reinvestido, né, em áreas que tivessem baixa atratividade econômica, né, de tal forma que o concessionário não oferisse esse benefício para si, que esse benefício fosse devolvido para a sociedade em troca da substituição da concessão dele por uma autorização. Ao mesmo tempo, essa reforma na lei geral, ela também permitiu o que se chama de mercado secundário de espectro de frequência, ou seja, a transferência, né, de uma frequência de uma empresa para outra, a revenda dessa frequência. Até então, isso não era permitido. Quem recebesse a frequência, ela teria que explorar essa frequência, né, e ela não poderia transferir para outra empresa. Então, foram as duas principais alterações na Lei Geral de Telecomunicações. O 5G, ele vem no contexto, como eu falei, né, sempre o Brasil está inserido num contexto mundial, né, então o 5G ele já está sendo explorado, né, em outros países desde 2019, né, então a gente já tem aí 2 anos que a gente está observando como é que ele está sendo que o 5G está sendo desenvolvido em outros países, inclusive China, Coreia, diversos países na Europa, Estados Unidos. Hoje o 5G já está disponível em pelo menos uns 50 países diferentes no mundo. E o Brasil, né, estudou todos esses países, tem os seus problemas particulares, que demoraram a ser solucionados, porque eram problemas muito específicos, né, mas que agora, com o edital do 5G, parece que foi encontrada uma solução de consenso, né? E, basicamente, o 5G previsto no edital, que já foi aprovado pela Anatel, está aguardando aí a ratificação pelo TCU. O TCU tem 150 dias para fazer isso, né, para fazer a sua análise sobre o processo, para então o processo retornar para a Anatel e promover a licitação. Então, a licitação deve ocorrer no segundo semestre, e ocorrendo no segundo semestre, as empresas, né, teriam um prazo para poder iniciar a exploração do 5G. Qual que é a grande vantagem do 5G, né? O 5G é a quinta geração da telefonia móvel, quinta geração. A primeira geração da telefonia móvel foram aqueles telefones analógicos, ainda da banda A, né, que falavam basicamente como se fossem rádios FMs, né, então era uma tecnologia bastante simples. Aí passou para a segunda geração, que já foi a geração digital, que tinha o CDMA, TDMA, né, que era aquilo que eu falei de competição de plataformas, né, tinha empresas que optaram pelo CDMA, empresas que optaram pelo TDMA, e um dizia que era melhor do que o outro, né. A terceira geração foi o GSM, que já começou a permitir o envio de mensagens de texto, começou a ter aqueles telefones tipo BlackBerry, que já trocavam e-mail também, então aqueles telefones. O 4G é o que a gente tem hoje, né, que basicamente permitiu o surgimento dos smartphones, né. Com o 4G, a gente já tem vários aplicativos, já tem a transmissão de dados mais rápida, já tem vídeos, já tem muito mais coisa dentro do telefone. Então, qual que é a novidade? O 5G é uma tecnologia desenvolvida para uso entre máquinas. A grande novidade do 5G é o Internet das Coisas, IoT, né, IoT. As coisas vão poder se comunicar. Então, ele foi gerado para que as coisas pudessem se comunicar. E isso permite uma série de desenvolvimento de outras tecnologias. Tecnologia de inteligência artificial, tecnologia de
transmissão de dados, de sensores, muitas outras aplicações podem surgir. Vou dar alguns exemplos. Telemedicina. Né? Telemedicina é sempre uma coisa muito importante, principalmente num país continental que nem o Brasil. Né? Mas, por exemplo, com o 5G você pode fazer telemedicina em que um paciente em um determinado estado do país possa transmitir as suas informações para um médico em outro estado. Esse médico ele pode fazer uma cirurgia à distância, né, utilizando o 5G. E o 5G só é possível porque ele tem uma velocidade de transmissão tão alta que o que é feito num determinado ponto ele é transmitido quase que imediatamente para o outro local. Então, imagina se um cirurgião está fazendo um procedimento e aí, de repente, a internet falha. O paciente do outro lado vai morrer. Não pode falhar. Então, o 5G ele tem esse alto grau de confiabilidade, essa alta velocidade e essa baixa latência. Né? Essas são as características do 5G. E permite, por exemplo, o controle de veículos autônomos, né? Carros autônomos, caminhões autônomos, equipamentos autônomos. Eu tive uma demonstração que eu participei do 5G na China, em que um equipamento que estava numa mina, o operador ficava num lugar seguro e estava operando esse equipamento a 1.500 km de distância, né, para poder fazer a exploração da mina. E isso é possível por causa do 5G. Então, carros autônomos, inteligência artificial, telemedicina e uma série de outros procedimentos começam a ser inventados e elaborados porque é uma rede com características diferentes. Ela permite até 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado, que é mais de 1000 vezes o que é permitido hoje com 4G. Então, vai ser uma nova revolução, né, que vai ser permitida com esse 5G. E o país que não adotar o 5G, basicamente, ele vai ficar para trás em termos de competitividade de mercado, né, competitividade mundial. Porque, imagina, se o Brasil não adota o 5G, né, essas outras tecnologias também não vão chegar no Brasil. E se os outros países estão usando carros autônomos, elétricos, conectados, o que adianta o Brasil estar produzindo aqui carros a gasolina, sem conexão com a internet e com motorista? Né? O país perde competitividade. Né? Então, é uma rede que ela vai permitir um novo grau de produtividade na economia, vai permitir novos serviços, vai permitir, inclusive, algumas profissões, elas tendem, né, a ser bastante impactadas por isso, né? Com inteligência artificial, a gente está falando aí de uma redução drástica, né, de procedimentos de contabilidade, de direito, né, já tem experimentos aí que demonstram que inteligência artificial consegue acertar tem um grau de sucesso maior, né, em termos de direito, né, em termos de relacionado a julgamento de decisões judiciais, né? Decisões judiciais, exatamente, né, em que impactam diretamente os profissionais da área de direito, de contabilidade, por exemplo. Então, esses profissionais vão precisar se reinventar. Por outro lado, né, novas profissões vão surgir, né, profissões ligadas ao desenvolvimento tecnológico, profissões ligadas à produção de conteúdo, a desenvolvimento de conteúdo criativo. Então, vai haver uma revolução também no mercado de trabalho. Então, o 5G é uma coisa muito importante. Daqui a 10 anos, a gente vai estar falando de coisas que a gente nem está pensando hoje aqui, porque o mundo vai ser muito diferente em 10 anos. Pô, já vou resgatar o seu histórico aí do IPEA para você me contar um pouquinho das correlações entre tecnologia e desenvolvimento, mas você já antecipou bastante disso. Deixa eu só te perguntar uma coisa, você falou sobre a 5ª geração, né, e me contou aqui sobre a tecnologia. Me fala um pouquinho das características do edital e também da infraestrutura que tem que acompanhar o 5G. E assim, quem ganhar, né, essa chamada que vai acontecer a partir do 2º semestre, precisa investir o quê? Me fala um pouquinho sobre esses detalhes. Então, o edital no Brasil, ele basicamente, no 5G, ele delimitou a frequência de 3,5 GHz para a prestação do serviço. Então, são 4 blocos, né, 5 blocos, cada um de 80 MHz. É como se fossem 5 canais, né? Como se fossem os antigos 5 canais de televisão, né, ou então 5 estações de rádio. Então, 5 vagas a serem divididas no país inteiro. Dessas 5 vagas, 4 são nacionais. Tá? Então, existem 4 lotes em que os ganhadores vão operar no Brasil inteiro. Eles têm a oportunidade de explorar o serviço no país inteiro. E um bloco de 80 MHz ele foi dividido em regiões. Tá? São 9 regiões. Tem São Paulo, tem Minas, tem Nordeste, Norte. Então,
tem 9 regiões que foram exploradas, que são divididas o quinto bloco de frequências. Então, basicamente, em cada lugar do país, podem operar até 5 empresas, né, no 5G. As obrigações estão relacionadas à cobertura. Então, tem obrigações relacionadas à cobertura de estradas, tem obrigações relacionadas à cobertura de pequenos municípios e também tem obrigações relacionadas à instalação de fibra ótica. Por que a fibra ótica? Porque fibra ótica é a infraestrutura principal da transmissão de dados. Então, não adianta aquele telefone celular, aquele equipamento estar transmitindo todos os dados e, ao chegar na antena da empresa, esses dados não puderem ser descarregados para dentro da rede. E para fazer essa descarga desses dados tem que ser feito por meio de fibra ótica, porque é a capacidade hoje que permite a maior velocidade de transmissão. Então a empresa tem que instalar fibra ótica, né, nos municípios onde hoje não possui fibra ótica. Tem esses 3 tipos de obrigação: obrigações relacionadas à cobertura, obrigações relacionadas à instalação de fibra ótica e obrigações relacionadas às estradas. Basicamente essas são as obrigações, e o edital está mais ou menos relacionado desse jeito. Apesar de que essas frequências elas não são necessárias para prestar o 5G, né? Hoje já tem empresas que já, usufruindo das suas frequências atuais, elas já começam a prestar serviços parecidos com o 5G. Mas como você aumenta muito a capacidade de transmissão com esses novos blocos, a qualidade do serviço deve melhorar bastante depois que essas empresas conseguirem receber esses blocos de frequência. Então, basicamente, essas são as obrigações, né? Então, a Anatel procurou fazer um edital em que ela chamou de não arrecadatório, né, em que reduz o valor da arrecadação para o Estado, né, o valor da outorga é diminuído. Em compensação, o número de obrigações que precisam ser atendidas pelas empresas aumentou bastante. O peso, né, do atendimento aumentou bastante com essas obrigações que a Anatel colocou. Sensacional, Rodrigo. Para a gente concluir aqui, infelizmente, viu? Porque você sabe que eu sou conversadeira, queria ficar aqui falando com você um tempão, gastando um monte, sabe, do seu conhecimento, porque na verdade aqui eu tô só aprendendo, só tô bebendo. Seu conhecimento aqui você tá me disponibilizando, eu tô amando. Mas então, só para a gente resgatar aqui o seu histórico de ter trabalhado no IPEA, né, com todos os tratamentos e avaliações das políticas públicas, eu não sei se é a minha impressão ou se de fato existem poucos dados públicos correlacionando. Lógico, a gente ouve falar, né, enfim, é fácil você supor e fazer conexões de que a tecnologia ela gera de fato desenvolvimento. Mas me fala um pouquinho, assim, se você puder indicar alguns estudos que mostram como a tecnologia e até o próprio 5G vão, a partir de tudo isso, desse rol de inúmeros serviços, benefícios, e você mesmo falou, né, de uma correlação positiva na própria economia e no desenvolvimento, como que isso tem sido, inclusive, né, induzido a boa política pública de se fazer e de se optar por internet de alta velocidade, conectividade como vetor principal e protagonista aí de todo um desenvolvimento em cadeia que pode ser gerado, né? Você falou dos setores, falou da telemedicina, eu imagino que você também mencionou isso, nas escolas isso seja uma questão importantíssima. A pandemia tem nos mostrado quanto o trabalho também está relacionado à conectividade, né? As relações interpessoais, enfim, e tudo hoje está relacionado a isso. Mas existem dados que mostram assim a comparação para dar lastro à realização da política pública de uma forma ou de outra? Me fala um pouquinho. Sim, tem muitos dados, muitos estudos, né? Vou dizer que os principais estudos relacionados a essa matéria, eles têm praticamente 3 fontes. Banco Mundial, uma fonte muito importante, a OCDE, outra fonte muito importante, e a UIT, a União Internacional de Telecomunicações, seria a terceira fonte bastante importante, porque eles fazem painéis multipaíses, né, painéis cross-sections, painéis históricos, né, então eles comparam dados de evoluções ao longo do tempo, evoluções diferentes entre os países, comparações entre políticas públicas que foram desenvolvidas entre países diferentes, mas o resultado ele é um pouco discrepante, né? Porque a tecnologia, quando ela é introduzida, ela promove uma transformação, ela
promove a criação de alguma coisa e a destruição de outras coisas, né? Por exemplo, promove a criação de novos postos de trabalho em áreas de geração de conteúdo. A gente vê aí a quantidade de pessoas que geram conteúdo hoje, né? Então, geração de conteúdo na internet, profissionais que apoiam essa área de produção de conteúdo, por exemplo, né? Os digital influencers, né? Então, criou todo um novo segmento de trabalho, né? Mas, por outro lado, ela destrói posições de trabalho também. Por exemplo, o comércio tradicional está perdendo funcionários, está perdendo peso, está perdendo faturamento. Então, ela destrói postos de trabalho de um lado e cria postos de trabalho do outro. E isso também acontece de forma global, né? Os postos de trabalho que têm a maior renda, o maior rendimento, né? Eles estão ligados à produção de propriedade intelectual, né? As patentes, os direitos autorais, e isso, infelizmente, como o Brasil tem pouco desenvolvimento tecnológico ainda, né? Acontece que o Brasil acaba na lista dos que mais perdem e menos ganham, né? Então, os postos de trabalho que estão no Brasil acabam sendo destruídos e novos postos de trabalho não são criados aqui, são criados no exterior, porque lá onde estão as empresas. Basta ver que as principais empresas do mundo hoje são as empresas de base tecnológica, né? As empresas mais valiosas. Você pega o Facebook, o Google, que é a Alphabet, né? A Amazon. Então, você pega essas empresas, estão sediadas aonde? Nos Estados Unidos. No Oriente, você tem o Alibaba, você tem o Baidu, você tem outras empresas que foram criadas na China, né? Mas você não tem empresas criadas fora desse eixo Estados Unidos e China, né? Então, o mundo todo vai perdendo postos de trabalho e esses postos de trabalho estão sendo criados em polos tecnológicos. Então, se o Brasil não se capacitar para criar tecnologia, ele vai perder posições no ranking de competitividade do mundo, né? Então, para estar nesse jogo, para se beneficiar dessa transformação tecnológica, tem que desenvolver tecnologia. Não pode ser só usuário da tecnologia, né? E essa é a grande questão de como é que o Brasil se insere nessa cadeia global de produção de tecnologia. Se o Brasil só continuar como usuário, vai ter mais a perder do que a ganhar. Rodrigo, de novo, queria te agradecer imensamente por essa conversa. Primeiro episódio do Infracast no setor de telecom sendo inaugurado assim, da melhor forma possível, com um grande especialista, alguém com quem eu tenho a oportunidade de aprender não só nesse episódio, mas quase que constantemente. Então eu queria te agradecer por você partilhar conosco aqui esse conhecimento. Eu espero que a gente possa se ver também em breve para fazer um segundo episódio, aí você vai contar pra gente sobre os resultados do 5G, tô ansiosa para isso. E, de novo, mais uma vez agradecer por essa sua generosidade e gentileza de estar conosco hoje. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é uma grande honra estar podendo aqui participar do Infracast, poder partilhar esse conhecimento com outras pessoas. Espero que o tema seja interessante, né, para o público de uma forma geral, porque para mim ele é muito interessante, está sempre se transformando, sempre gerando coisas novas. O setor, a cada ano que passa, né, gera novidades. E eu acho que isso instiga as pessoas, né, a estarem participando, né, e buscarem novas informações. Então, é um setor muito complexo, é um setor que precisa de atenção, não só atenção das pessoas, precisa de atenção até um pouco maior do próprio governo, né, do próprio poder público, em termos de política pública. Foi um setor que ficou um pouco deixado de lado em termos de política pública, se apostou muito no investimento privado para suprir todas as lacunas. O investimento privado ele deu um salto extraordinário no setor, mas ele não conseguiu cumprir todas as lacunas que existem, né? E a gente vê essas lacunas tanto do ponto de vista social, de pessoas que não são atendidas, quanto essa lacuna do ponto de vista estratégico. Como é que o Brasil entra, né, nessa cadeia global de produção? Tudo isso precisa ser pensado, precisa ter uma atenção da sociedade de uma forma geral, do governo, né, dos organismos todos que participam do pensamento desse setor, né, que é uma base essencial do desenvolvimento tecnológico e da infraestrutura de um determinado país, né? O Brasil não é diferente disso. E eu que fico muito honrado aqui com o convite de poder participar e fico aguardando, né, o próximo episódio com mais novidades. Sempre temos novidades aí, né, e assuntos novos para falar. Que coisa boa, querido. Muito obrigada.